As doenças respiratórias são doenças que podem afetar a estrutura do sistema respiratório, como boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e pulmão. Elas podem atingir pessoas de todas as idades e, na maioria das vezes, estão associadas ao estilo de vida e à qualidade do ar. A rinite crônica é uma inflamação da parte interna do nariz que, em alguns casos, é causada por uma alergia a pelo de animais, pólen, mofo ou poeira. No entanto, a rinite também pode ser causada por poluição do ambiente, alterações rápidas do clima, estresse emocional, uso excessivo de descongestionantes nasais ou ingestão de alimentos picantes. E, nestes casos, é conhecido como rinite crônica não alérgica. Os sintomas da rinite crônica alérgica e não alérgica são basicamente os mesmos, incluindo espirros, tosse seca, coriza, nariz entupido e até dor de cabeça. A coceira no nariz, olhos e garganta é muito comum quando a rinite crônica é causada por alergia. Para tratar da rinite crônica alérgica ou não alérgica, deve-se consultar um otorrinolaringologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, que é baseado principalmente no uso de antihistamínicos e sprays nasais. Em alguns casos, o médico pode indicar cirurgia, mas é raro, sendo normalmente indicado quando os outros tratamentos não são mais eficazes. Doença pulmonar obstrutiva crônica é um conjunto de doenças pulmonares que obstruem a passagem do ar nos pulmões. As mais comuns são enfisema pulmonar, que acontece quando a inflamação obstrui estruturas do pulmão parecidas com sacos de ar ou os álveolos. Bronquite crônica ocorre quando a inflamação obstrui os tubos que levam o ar para os pulmões ou brônquios. Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente há mais de 3 meses, com catarro e falta de ar. É recomendado procurar atendimento de um médico pneumologista, pois essas doenças não têm cura, mas é possível controlar os sintomas. Alguns médicos que poderão ser indicados pelo médico são os broncodilatadores e os corticoides. Além disso, parar de fumar e reduzir a inalação de agentes químicos evitam que essas doenças piorem. Bom, meu nome é Vitor Emanuel, eu vim aqui para falar sobre as disfunções respiratórias. A disfunção respiratória é um quadro respiratório caracterizado por padrões respiratórios irregulares que ocorrem na ausência de doenças concomitantes ou secundariamente as doenças cardiopulmonares. Vou citar agora duas doenças que são a asma e a rinite alérgica. A asma, também conhecida como bronquite asmática ou como bronquite alérgica, é uma doença que acomete os pulmões acompanhada de uma inflamação crônica dos brônquios, tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Sintomas: o asmático tem tosse frequente, prolongada, geralmente durante a noite, nem sempre com catarro, chiado, cansaço, opressão no peito com dificuldade para respirar. Esses sintomas podem aparecer juntos ou ocorrer isoladamente. A resistência de tosse crônica ou falta de ar ao praticar exercícios físicos podem ser sintomas de asma. E o tratamento baseia-se nas medidas de higiene do ambiente, uso de medicamentos e vacinas para alergia. A maioria dos pacientes com asma é tratado com dois tipos de medicação. A primeira medicação é a medicação chamada controlada, ou de manutenção, que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar as crises de asma. O segundo, que é a medicação de alívio ou de resgate, que serve para aliviar os sintomas quando houver piora da asma. A rinite alérgica, vou falar agora sobre a rinite alérgica, que é uma das disfunções. A rinite alérgica é definida como uma inflamação do mucosa nasal, induzida pela exposição a alergênios que, após sensibilizados, desencadeiam uma resposta inflamatória mediada por imunoglobina, que pode resultar em sintomas crônicos ou recorrentes. E os sintomas são coriza constante, espirros, olho lacrimejando, coçando, coceira no nariz e nos olhos,
tosse e dor de cabeça. E o tratamento para rinite alérgica deve ser orientado pelo alergologista ou clínico geral, de acordo com a intensidade e frequência dos sintomas. Nos casos leves e moderados, o tratamento inicial consiste no afastamento das substâncias alérgicas. Já nos casos mais graves, pode ser necessário o uso de remédio anti-histaminícios, como desloratadina ou cetirizina, para diminuir a alergia e reduzir os sintomas da rinite. Agora vamos falar de duas doenças que acontecem no sistema cardiovascular. Mas primeiro, vou explicar o que são disfunções cardiovasculares. Então, as doenças cardiovasculares são caracterizadas por uma série de disfunções que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Elas são uma das maiores causas de morte no mundo porque costumam danificar gravemente o sistema cardíaco e o sistema vascular. Dando sequência, vamos falar agora de uma doença chamada cardiopatia congênita. O que é cardiopatia congênita? Então, é uma alteração na estrutura ou função do coração que é desenvolvida ainda durante a gestação, comprometendo a função cardíaca do bebê, o que pode comprometer o seu desenvolvimento. Essa doença pode ser detectada ainda no útero materno por exames de ultrassom e ecocardiograma. Agora, para falar dos sintomas dessa doença, tem que entender que depende do tipo e da complexidade dos defeitos cardíacos. Nos recém-nascidos e bebês, os principais sintomas são cianose, que é a coloração roxa na ponta dos dedos ou nos lábios, suor excessivo, cansaço excessivo durante as mamadas, palidez e apatia, baixo peso e pouco apetite, respiração rápida e curta em um mesmo repouso e irritação. E nas crianças mais velhas ou adultos, os sintomas podem ser coração acelerado e boca roxa após esforços, infecções respiratórias frequentes, cansaço fácil em relação às outras crianças da mesma idade, não desenvolve e não ganha peso normalmente. E o tratamento das cardiopatias congênitas depende da gravidade. Algumas são leves e curadas pelo próprio organismo com o passar do tempo. No entanto, na maioria das vezes, as cardiopatias congênitas exigem o uso de medicamentos, cirurgia ou, nos casos mais graves, transplante cardíaco. O infarto. O infarto ocorre por causa de um entupimento na artéria, produzida por um coágulo de gordura que fecha a artéria, não permitindo a passagem de sangue. Os sintomas que podem ocorrer durante o infarto: vômitos, suor frio, fraqueza intensa, palpitações, falta de ar, sensação de ansiedade, fadiga, sonolência, desmaio e tontura. Tratamentos que podem ser feitos para tratar o infarto: a angioplastia e a fibrinolite. A angioplastia, ou cateterismo, é um tratamento que ocorre por meio de um pequeno balão que é colocado na artéria onde se encontra um grande número de gordura. Ao colocar o balão, o local afetado pela gordura é forçado a baixar e assim o sangue pode voltar a circular na artéria. Já a fibrinolíticos ocorre por meio de medicamentos injetados nas veias para desobstruir a artéria afetada. Meu nome é Murilo Vital de Oliveira e agora eu vou passar para as doenças no sistema digestório. Começando pelas disfunções gastrointestinais. Os distúrbios da modalidade gastrointestinais representam doenças que se caracterizam por movimentos anormais, predominantemente alterados, eventualmente exagerados, de conteúdos através do trato gastrointestinais, produzido por disfunções neuromusculares, na ausência de doença na mucosa e de causas mecânicas na alteração da passagem. Agora eu vou falar mais sobre um pouco de uma doença que acomete o sistema digestório, que é a reticolite ulcerativa. Trata-se de uma doença inflamatória
idiopática que acomete o cólon e reto. Caracteriza-se pela inflamação da camada superficial, restrita à mucosa, sem acometer a musculatura das alças. Os principais sintomas são: os pacientes apresentam diarreia crônica com sangue, sendo comum anemia, mais frequentemente sem febre. O tratamento, a princípio, é clínico, drogas específicas para controlar a inflamação intestinal, como sulfasalazina e imunossupressores, também são recomendados. Se ainda assim a doença continuar sintomática, o próximo passo é a introdução de medicamentos biológicos, tendo como primeiro na lista o infliximab. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o câncer de pâncreas, né? O pâncreas, né? Ela secreta enzimas que auxiliam na digestão e hormônios que ajudam a regular os níveis de açúcar no metabolismo, né? Este tipo de câncer costuma ser detectado tardiamente, né? E se espalha rápido e tem um prognóstico ruim, né? Quando vai descobrir, ela já é tarde às vezes. Aqui temos um dos sintomas, né? Que deles são a fadiga ou perda de apetite, temos a náusea, temos os olhos amarelos, perda de peso, urina escura, né? Coceira na pele e a dor abdominal ou nas costas, né? Esses são os sintomas. Aí aqui agora vem o tratamento, né? O tratamento, dependendo do tipo de estágio da doença, né, e outros fatores, as opções de tratamento para pacientes com câncer de pâncreas podem incluir cirurgia, né, tratamentos de ablação ou embolição. É isso? A radioterapia, quimioterapia e a terapia LAVO, né? A imunoterapia e controle da dor, né? A melhor opção pode incluir mais de um tipo de tratamento, né? Ou uma combinação desses tratamentos.